Você está ouvindo o podcast Os Dois Lados, a única fonte de informação em que você tem todos os lados da moeda de uma informação. Esquerda, direita, centro, opinião do próprio editor. É isso, fiquem com o episódio e espero que gostem. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do YouTube dos Dois Lados, um projeto para tentar trazer mais riqueza para a discussão da política brasileira. Dos dois lados você vai ver temas polêmicos e relevantes do cenário político nacional e internacional e os pontos de vista da direita e da esquerda. A ideia é que você tenha mais conteúdo para poder tomar sua própria decisão sobre um tema relevante. Então vamos falar do primeiro tema, que é reforma tributária. Então, o que a gente sabe até agora sobre a reforma tributária? O governo decidiu mandar uma proposta de uma reforma picada para o Congresso, apostando que essa repartição dos assuntos traria uma maior probabilidade de aprovação. O PL 3.887 de 2020, entregue em julho pelo ministro da Economia Paulo Guedes, acaba com o Programa de Integração Social e com a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o PIS e o COFINS, para criar a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, com a alíquota de 12%. Nessa proposta seria retirada a isenção de tributação de livros, que teria uma nova alíquota de 12%. Isso acabou gerando muita polêmica por se tratar de um bem importante para a educação, e Guedes justificou que o produto é elitista, portanto não atingiria os mais pobres. Além dessa proposta, outras estão sendo discutidas no Congresso e também pelo Paulo Guedes, inclusive com algumas polêmicas, como o imposto sobre transações eletrônicas propostas pelo Guedes, o que fez muitos se lembrarem da antiga CPMF e também a retirada de impostos para igrejas. Nós reunimos aqui algumas opiniões de formadores de opinião e canais de esquerda e direita sobre o que temos até agora. Começando pela esquerda. Lamentavelmente, as propostas que estão em discussão no Congresso Nacional, no caso a PEC 45 de 2019 na Câmara e a PEC 110 de 2019 no Senado, além do recente PL 3.887 de 2020 do governo, buscam tão somente simplificar os tributos, unificando impostos e contribuições que incidem sobre os consumos de bens e serviços, como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, não enfrentam as questões mais de fundo como a regressividade tributária, a disparidade regional e a sustentabilidade. Randolfo Rodrigues, no Nexo Jornal. Se essa proposta era insuficiente e injusta antes da crise do coronavírus, agora ela se tornou absolutamente anacrônica, afirmou o economista Eduardo Fagnani, professor da Unicamp e coordenador do recém-divulgado estudo Tributar os Super Ricos para Reconstruir o Brasil, na Carta Capital. Sobre o imposto sobre transações eletrônicas, a CPMF travestida com um novo nome, para Guilherme Melo pode até servir como instrumento de combate à sonegação, mas, para ter função de arrecadação, teria que ter alíquota alta. E aí começa a gerar distorção, porque é um imposto cumulativo e que, portanto, trata de maneira desfavorável as cadeias produtivas domésticas. Isso porque vai incidir sempre que algum insumo for vendido, por exemplo, diz Guilherme Melo na Rede Brasil Atual. Para o economista, o caminho deveria ser justamente o contrário, aumentar as alíquotas máximas para incidir sobre rendas muito altas. O desenho que ele propõe, pelo menos no papel, porque não temos a proposta concreta, é concentradora de renda. No fundo, ele não quer aumentar a arrecadação e taxar ainda menos os ricos. Guilherme Melo, Rede Brasil Atual. Todo mundo acha que só existem 3 propostas de reforma tributária no Congresso, a PEC 45, a PEC 110 e agora o projeto de lei do governo. Não é verdade, existe uma quarta. Ninguém sabe porque a mídia não divulga. É a única que enfrenta a questão crucial nossa, que é esse desbalanceamento de muita tributação sobre consumo e baixa tributação sobre renda e patrimônio. Afirmou. O economista disse ainda que vê mais espaço para a reforma solidária hoje do que antes. No vermelho.org. Caso aprovada, a mudança vai triplicar a carga tributária no bolso da população. Escolas, clínicas médicas, salões de beleza, supermercados, hotéis, entre outros, vão repassar todo o valor do aumento desses impostos para o consumidor final. Será mais uma bomba no bolso do trabalhador. Mais uma prova que o atual governo não se importa com as pessoas, apenas com capitais e com o sistema financeiro. O grande continuará ganhando mais, enquanto o pequeno vai continuar ficando para trás. Brasil de fato. E agora vamos às opiniões da direita. Segundo Fernando Canzian, a primeira fase da reforma tributária acabaria com 70 bilhões em incentivos, o que representa cerca de 1% do PIB. Isso ocorreria justamente pela substituição do tributo PIS e COFINS pela nova CBS, com a alíquota de 12%. O antagonista. Se, contudo, o objetivo da reforma é reduzir a irracionalidade do sistema tributário, a apresentação do projeto de lei que cria a CBS não foi uma boa escolha.
A1, a contribuição ao PIS e à COFINS, ao menos para boa parte dos contribuintes, não eram os tributos mais problemáticos em termos de apuração. A modificação proposta agora teria sido muito útil há alguns anos atrás, quando parte dos contribuintes enfrentava profunda insegurança na definição do creditamento de insumos. Mas o tema, hoje, já se encontra em grande parte resolvido. Para agravar a situação, o projeto apresentado torna a apuração da contribuição mais complexa para boa parte dos contribuintes, que atualmente contribuem no registro chamado de cumulativo. Esse projeto, em suma, não irá representar uma mudança de paradigma com relação à terrível burocracia que envolve, no Brasil, pagar tributos. Brasil sem medo. É frustrante que Paulo Guedes, que participou comigo da fundação do Instituto Milênio no longínquo ano de 2005, esteja confortável com premissas nada liberais. Ele sabe, sempre soube, que a causa fundamental do desajuste fiscal é a mesma da pobreza do país, um Estado grande e gastador. Mas em vez de sugerir uma micro-reforma desburocratizante, defende a CBS, que nada mais é do que uma CPMF de máscara. E lidera esse enorme aumento de impostos sobre o setor de serviços e da carga tributária em mais de 50 bilhões de reais com a sua CBS de 12%. Já virou um meme, o Imposto Ipiranga. Guedes não conseguiu emplacar a reforma da Previdência de que gostaria. A matemática atuarial demonstra que a sobrevida da pirâmide da Previdência se estendeu por mais alguns poucos anos, seguindo com contas cada vez piores até o inevitável colapso. Até agora não houve nada sobre a prometida abertura comercial, talvez a mais importante reforma microeconômica. O país continua fechado. Mrs. Brasil. A discussão fatiada da reforma tributária é negativa para o país, disse há pouco o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, em audiência da Comissão Mista do Congresso, que discute o tema. Ele defendeu que o novo tributo sobre consumo envolva o ICMS e os impostos federais e o ISS. A reforma ampla envolvendo o tributo sobre o consumo das 3 esferas de administração foi defendida também pelo presidente do Comitê de Secretários da Fazenda dos Estados do Distrito Federal, CONCEFAS, Rafael Fonteles, e pelos secretários de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, e do Mato Grosso, Rogério Galo. Valor econômico. Ao entregar a sua tímida proposta de reforma tributária, a fusão do PIS e do COFINS, o ministro da Economia, Paulo Guedes, optou por não apoiar algo mais ousado, isto é, a reforma geral da tributação do consumo, configurada na PEC 45. Justificou-se afirmando que não poderia interferir em assunto de competência de estados e municípios, o que aconteceria, conclui-se, se apoiasse a substituição do ICMS estadual e do ISS municipal por um moderno tributo sobre o valor agregado, o IVA. O raciocínio é equivocado. A justificativa poderia fazer sentido em tempos normais. Ocorre que vivemos tempos anormais. A tributação do consumo virou uma selva incompreensível, constituída de 5 tributos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, ICMS, e um municipal, o ISS. Esse manicômio tributário é a maior fonte de ineficiências da economia, em grande parte responsável pelas decepcionantes taxas de crescimento do PIB nos últimos anos. Na Veja. Agora a opinião do editor, que no caso sou eu. O Paulo Guedes ele apostou na compartimentalização dessa reforma para poder aprovar mais fácil, né? Mas na minha opinião, isso foi um tiro no pé do ministro. Uma reforma deveria ser feita de uma maneira mais unida, porque senão vai gerar uma onda de confusão depois, quando for trazer esses outros impostos para dentro da reforma. Então você unifica o PIS e o COFINS em um CBS, mas você tem o ICMS e o ISS, e aí você pode gerar duplicidade de pagamento, e isso pode ser um grande problema na hora que for fazer a reforma dos outros impostos. E a reforma, indiscutivelmente, ela é importante, ela é necessária, e eu acho, na minha opinião, que a gente deveria realmente tributar mais atividades geradoras de riqueza e menos no consumo, porque o consumo não gera riqueza para quem está pagando o imposto. E eu entendo que isso não é uma tarefa fácil. Uma das possibilidades, algumas das possibilidades, pode acabar gerando uma evasão de capital, o que seria catastrófico para o Brasil. E sendo essa discussão mais complexa, volto ao ponto de que eu não acredito que a reforma compartimentalizada ela é importante para gerar essa discussão complexa. Eu acho que a discussão vai ficar compartimentalizada e não vai conseguir atingir o todo, que era o objetivo da reforma. E aí, vocês gostaram da primeira edição? O que vocês acham? Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte aí. Também estamos no Spotify com podcast, também temos a newsletter no osdoislados.substack.com. E estamos no Instagram também com os .2.lados. Segue lá. Valeu, gente. Até breve.